O sol de Faro caía como uma lâmina de fogo sobre a Ria Formosa, cortando o ar salgado e fazendo as águas da lagoa dançarem em tons de azul e ouro. Era o primeiro dia de outono, mas o calor persistia teimoso, como se o Algarve se recusasse a largar o verão. Ana Correia, com seus 18 anos recém-completados, corria pela marginal da praia, os pés afundando na areia úmida, o coração batendo ao ritmo das ondas que lambiam a costa. Ela usava um vestido leve de algodão branco, bordado com motivos de flores do campo que sua avó havia costurado à mão, inspirado nas tradições das mulheres do sul de Portugal, simples, mas carregado de histórias. O vento bagunçava seus cabelos castanhos ondulados e ela ria sozinha, sentindo a liberdade que só o mar podia dar. De repente, um grito ecoou agudo e desesperado, cortando o ar como um fado mal resolvido. Para! Roubaram uma mala. Ana parou em seco, o peito arfando. Virou-se e viu uma rapariga loira, de pele clara e olhos verdes como as oliveiras antigas do Alentejo, tropeçando na areia enquanto perseguia um vulto que desaparecia entre as dunas. Sem pensar duas vezes, Ana largou os sapatos e correu, os pés voando sobre a areia fofa. O ladrão era rápido, mas ela conhecia aqueles caminhos como a palma da mão, era filha de pescadores, crescida entre as redes e os barcos de cerco da ria. Apanha-o! Ele tem tudo o que eu trouxe de Lisboa, gritou a desconhecida, a voz tremendo de pânico e sotaque citadino, suave como o Tejo ao amanhecer. Ana esticou o braço, agarrou a alça da mala que balançava nas costas do ladrão e puxou com força. O homem tropeçou, caiu de cara na areia e Ana saltou sobre ele, imobilizando com o joelho nas costas enquanto gritava por ajuda. Turistas e locais acorreram, um polícia de bicicleta apareceu em minutos e o ladrão foi levado algemado, resmungando pragas em dialeto algarvio. A rapariga loira aproximou-se, ofegante, as mãos tremendo enquanto recuperava a mala. Obrigada. Meu Deus, obrigada. Eu sou Sofia Mendes, acabei de chegar de Lisboa para o último ano no liceu. Sem ti, eu teria perdido tudo. Seus olhos verdes fixaram-se nos de Ana e por um instante, o mundo parou. Ana sentiu um calor subir pelo pescoço, não do sol, mas de algo mais profundo, como o vinho de mesa tinto que sua mãe servia nas noites de família, aquecendo devagar. Não foi nada, Sofia. Aqui em Faro, a gente cuida uns dos outros. Eu sou Ana, filha de Manuel Correia, o que faz cerco na ria. Vem, vamos sentar ali na esplanada do Zé, ele serve o melhor carapau frito da marginal. Ana sorriu, estendendo a mão para ajudar Sofia a levantar-se. As palmas tocaram-se, e foi como se uma faísca saltasse, breve, mas suficiente para iluminar o olhar de ambas. Elas caminharam juntas pela praia, o sol mergulhando no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e púrpura, como os azulejos das igrejas antigas de Faro. Na esplanada do Zé, sob as redes de pesca penduradas como cortinas, elas pediram 2 cervejas Sagres geladas e uma travessa de cataplana de marisco, o vapor subindo aromático com cheiro a coentros e tomate. Sofia contou sua história. Filha única de um professor de História na Universidade de Lisboa, mudara-se para Faro por causa do emprego novo do pai numa escola secundária. Lisboa é barulho e multidões, mas aqui é como entrar num postal. O mar, as falésias, o sotaque que soa como música. Ana riu, explicando as lendas locais, a Moura encantada que guardava tesouros na ilha deserta, as festas de São Brás com sardinha assada e manjerico. Faro não é só sol e praias, Sofia. É alma, é fado no ar, é o peso das tradições que nos moldam como o vento molda as dunas. Enquanto conversavam, o sol se pôs completamente e as luzes da marina acenderam-se, refletindo no canal da ria. Sofia inclinou-se para frente, os olhos brilhando. Sabes, Ana, quando caí na areia atrás de ti, pensei que era o fim do mundo. Mas tu foste como uma heroína de Essa de Queiroz, saltando para salvar o dia.
Ana corou, baixando os olhos para o copo. Não sou heroína. Só. Não gosto de ver alguém sozinho contra o mundo. Naquele momento, algo se acendeu entre elas, não um fogo voraz, mas uma brasa quente, como o lume de uma lareira em noites de inverno no interior do Algarve. Os dias seguintes foram um redemoinho de descobertas. Ana levou Sofia à escola, o Liceu de Faro com seus pátios de azulejos azuis e brancos, onde as aulas de literatura portuguesa ecoavam com versos de Camões e Sofia de Mel Brainer. Elas sentavam-se juntas na cantina, partilhando sandes de chouriço e conversando sobre tudo. Os sonhos de Sofia de estudar arquitetura, inspirada nas gárgulas da Sé de Lisboa, as aspirações de Ana de herdar o barco do pai e navegar até às Ilhas Barlavento, mas com um segredo: ela adorava desenhar mapas imaginários, traçando linhas que ligavam portos distantes a corações próximos. Um dia vou mapear o mundo todo, mas começar pela ria, confidenciou Ana, e Sofia riu, tocando levemente o braço dela. A amizade floresceu como as amendoeiras em flor na primavera algarvia. Elas passeavam pela cidade velha, pelas ruelas estreitas ladeadas de casas caiadas de branco, onde o cheiro de jasmim misturava-se ao de pão fresco das padarias. Sofia fascinava-se com as histórias de Ana sobre as romarias, a festa da Mãe Soberana em Loulé, com procissões de velas e cantos de ranchos folclóricos. Em Lisboa, tudo é moderno, mas aqui sinto a terra pulsar nas veias, disse Sofia uma tarde, enquanto subiam ao arco da vila. Ana parou, olhando para o mar ao longe. É isso, Sofia. Portugal é assim, raiz e mar, tradição e sonho. E tu? Tu trazes o sonho para mim. Mas sob a superfície de risos e confidências, algo mais se agitava. Numa noite de lua cheia, durante a feira de setembro, com as ruas de Faro cheias de barracas de amêndoas e figos secos, elas dançaram ao som de uma banda de concertinas e violas. Sofia girou Ana numa valsa improvisada, as saias rodopiando como as ondas da maré. Quando a música parou, elas ficaram paradas, ofegantes, os rostos próximos demais. Os olhos de Sofia demoraram-se nos lábios de Ana e o ar entre elas carregou-se de eletricidade, como antes de uma tempestade de verão. Ana. O que estás a fazer comigo? Murmurou Sofia, a voz rouca. Ana recuou um passo, o coração martelando. Nada. Só dançando, como amigas. Mas naquela noite, sozinha no quarto com vista para o jardim de laranjeiras, Ana não dormiu. Tocou os lábios com os dedos, imaginando o que poderia ser, e o medo misturou-se ao desejo. Medo do que Faro diria, do que a família pensaria, das sombras da tradição católica que pairavam sobre a cidade como as gaivotas sobre a ria. As semanas voaram como gaivotas sobre a Ria Formosa, e a amizade de Ana e Sofia tornou-se o eixo do mundo delas. Na escola, trocavam bilhetes durante as aulas de história, rabiscando desenhos de barcos fantasiosos e catedrais imaginárias. Sofia, com seu traço preciso de lisboeta, ensinava a Ana a esboçar perspectivas renascentistas inspiradas nos mosteiros de Belém. Ana, por sua vez, mostrava-lhe como capturar a luz trêmula do Atlântico nos seus mapas, com linhas curvas que evocavam as cantigas de amigo das trovadorinhas medievais. És uma artista, Ana. Os teus mapas contam histórias que nenhum GPS entende, elogiava Sofia, e Ana sentia o peito inchar de orgulho, como se o elogio fosse um abraço. Fora das salas de aula, as aventuras multiplicavam-se. Uma manhã de sábado, Ana convenceu Sofia a juntar-se ao pai no barco para uma saída de cerco. O sol nascente tingia o céu de Faro em rosas e dourados, e o ar cheirava a sal e algas. Manuel Correia, homem de mãos calejadas e bigode grisalho, cumprimentou Sofia com um aperto firme. Bem-vinda à família das águas, rapariga. Aqui não há princesas, só quem sabe puxar rede. Sofia riu, arregaçando as mangas da camisa xadrez que Ana lhe emprestara.
Elas trabalharam lado a lado, os músculos ardendo enquanto a rede subia, pesada de sardinhas prateadas que saltavam como estrelas caídas. Quando o peixe foi descarregado no cais, Manuel ofereceu-lhes um copo de aguardente de medronho, caseira, com o calor que aquece as noites frias do interior. À saúde das novas amizades que o mar traz, brindou ele, e Sofia pescou para Ana, um gesto cúmplice que fez o estômago dela revirar. Mas era nas pausas, longe dos olhares, que o segredo começava a brotar. Numa tarde chuvosa, confinadas à casa de Ana, uma moradia simples de um andar, com azulejos de motivos marinhos na cozinha e um pátio onde a mãe cultivava alecrim e tomilho, elas prepararam pastéis de nata caseiros. A receita era da avó de Ana, passada de geração em geração, com canela ralada na hora e massa folhada que derretia na boca. Enquanto o forno aquecia, Sofia lambeu um pouco de creme dos dedos e Ana observou, hipnotizada pelo movimento gracioso. Prova, disse Sofia, estendendo o dedo. Ana hesitou, mas aproximou-se, os lábios roçando a pele salgada. O tempo parou, o sabor era doce e proibido, como fruto da tentação nos jardins do Éden algarvio. Elas recuaram, curadas, e Sofia quebrou o silêncio com uma risada nervosa. Desculpa. Sou desastrada como sempre. Mas os olhos delas diziam o oposto. Havia fome ali, não de comida, mas de algo mais profundo, enraizado como as figueiras centenárias de Tavira. A pressão social começou a infiltrar-se devagar, como a maré alta que invade as salinas. Na escola, os rapazes do último ano, liderados por João, o filho do farmacêutico, com seu sorriso de tubarão e olhos ávidos, cercavam Sofia como abutres. Uma lisboeta como tu precisa de um guia local, não de uma miúda de pescador, zombava João numa pausa do almoço, piscando para os amigos. Sofia revirava os olhos, mas Ana sentia as unhas cravarem-se nas palmas. Ela não precisa de guias, João. Sabe voar sozinha, retrucava Ana, a voz firme como o rochedo da Ponta da Piedade. Mais tarde, no corredor, Sofia tocou o ombro dela. Obrigada por me defenderes. Sentes-te bem? Ana assentiu, mas o toque perdurou como uma marca. As noites traziam fados clandestinos. Ana levava Sofia a um tasco escondido no bairro Alto de Faro, não o de Lisboa, mas o equivalente local, uma cave com paredes de cal e mesas de madeira gasta. Lá, uma fadista idosa, com chale negro e olhos de quem viu mares revoltos, cantava estranha forma de vida, a voz rouca e quando as dores do amor não dito. Sofia e Ana sentavam-se no canto, partilhando uma garrafa de vinho de lagoa, tinto encorpado que curava as bochechas. Este fado. É como nós, Ana. Triste, mas belo, sussurrou Sofia, a mão cobrindo a de Ana sobre a mesa. Pela primeira vez, Ana não retirou a mão. Seus dedos entrelaçaram-se sob o manto da penumbra e o mundo exterior, as fofocas da vizinhança, os olhares da mãe devota na missa de domingo, dissolveu-se. Naquela noite, ao saírem, a chuva fina caía e elas correram de mãos dadas pelas ruelas, rindo como crianças, o coração de Ana gritando um segredo que ela ainda não ousava nomear, amor. O crush escondido instalou-se como uma névoa matinal na ria, sutil mas inescapável. Ana acordava com sonhos onde Sofia era o mar, vasto e chamativo. Sofia, por sua vez, escrevia poemas em cadernos escondidos, versos inspirados em Florbela Espanca, cheios de paixão velada. Elas trocavam olhares na capela da Sé durante as orações matinais, onde o cheiro de incenso misturava-se ao de rosas do jardim conventual. Deus entende os corações puros, murmurava Sofia, e Ana queria acreditar, mas o peso da tradição, as histórias da avó sobre casamentos arranjados e famílias unidas pela igreja, apertava como uma rede velha. Uma tarde, durante uma excursão escolar à Ilha de Faro, o segredo quase transborda. O grupo espalhou-se pela praia deserta e Ana e Sofia esconderam-se atrás de uma duna, fingindo procurar conchas.
O sol batia forte e Sofia tirou a camisola, revelando ombros salpicados de sardas como estrelas no céu de verão. Estás linda, escapou-se de Ana, sem filtro. Sofia virou-se, os olhos verdes flamejando. Tu também, Ana. Mais do que imaginas. Elas aproximaram-se, os rostos a centímetros, o fôlego misturando-se. O beijo pairou no ar, iminente como uma onda a quebrar, mas um grito distante. Ai, vocês aí! De um professor as separou. Correram de volta ao grupo, o coração disparado, o desejo agora uma ferida aberta. O outono avançava em Faro com ventos que sussurravam segredos pelas falésias e o amor de Ana Sofia, ainda sem nome, tecia-se em fios invisíveis, fortes como as rendas de bilros que as mulheres do Algarve faziam nas feiras. Elas encontravam refúgio na biblioteca municipal, um oásis de silêncio constantes de madeira escura e o cheiro de papel antigo. Ali, entre volumes de Fernando Pessoa e José Saramago, liam em voz baixa, as vozes entrelaçando-se como as raízes das sobreiras no montado alentejano. Sofia recitava a mensagem, os olhos fixos em Ana. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ana respondia com versos de sua própria criação, improvisados, sobre mares que guardam amores proibidos nas profundezas da ria. Mas o idílio era frágil, ameaçado pelas correntes sociais que corriam sob a superfície serena da cidade. A mãe de Ana, Dona Rosa, mulher de mãos ágeis no tiar de tapetes de arraiolos e fé inabalável na Virgem de Fátima, começara a notar as ausências da filha. Essa Sofia de Lisboa. É boa companhia, mas não te distrai dos teus deveres, filha. O liceu acaba e depois? Um bom casamento, uma casa como a nossa, com crianças a correr no pátio. Ana assentia, o estômago a revirar, enquanto lavava a louça ao lado da mãe, o vapor da panela de feijoada subindo como fantasmas de expectativas. Sim, mãe. Só amigas. Mas à noite, no quarto, Ana traçava o rosto de Sofia nos seus mapas, uma ilha secreta no coração do Atlas. Sofia enfrentava suas próprias tormentas. O pai, professor Mendes, homem erudito com óculos de ar fino e uma biblioteca que cheirava a poeira de séculos, elogiava a amizade salutar com Ana, mas seus olhos perspicazes captavam as pausas longas nas conversas da filha. Faro é terra conservadora, Sofia. As tradições aqui são como os castelos de Silves, antigas e resistentes. Cuida-te. Sofia ria, mas o aviso ecoava como o sino da torre da Sé ao meio-dia. O primeiro vislumbre de romance aberto veio numa noite de Todos os Santos, quando Faro se vestia de luto poético. As ruas enchiam-se de almas errantes em busca de bolos de amêndoa e pão por Deus, e Ana e Sofia escapuliram para o cemitério das igrejas velhas, onde as lápides antigas contavam histórias de marinheiros perdidos no mar. Sob a luz prateada da lua, sentadas num banco de pedra musgosa, Sofia confessou: Ana, desde o dia na praia. Não paro de pensar em ti. É mais que amizade. É como se o meu coração fosse uma caravela e tu o vento que a leva para portos desconhecidos. Ana congelou, o ar frio da noite arrepiando a pele. Eu também, Sofia. Mas... e se o mar nos engolir? Faro não perdoa o que não entende. A minha família, a tua, a igreja. É um fado sem guitarras para nos acompanhar. Elas beijaram-se então, pela primeira vez, um toque leve, como o roçar de asas de gaivota, os lábios macios e hesitantes sob o manto das estrelas. Não foi paixão devoradora, mas uma promessa, doce como o vinho de moscatel das vinhas do Douro. Choraram juntas depois, lágrimas misturando-se às do orvalho nas pedras, jurando guardar o segredo como um tesouro mourisco enterrado nas dunas. Os dias seguintes foram um bálsamo de momentos roubados. Passeios de bicicleta pela ecovia da ria, parando em praias escondidas para partilhar laranjas colhidas de árvores selvagens,
o sumo escorrendo pelos queixos enquanto riam de anedotas locais, como o fantasma do capitão que assombrava o forte de Santa Catarina. Sofia ensinava a Ana a dançar o fado de Coimbra, mais romântico e menos trágico que o de Lisboa, os corpos próximos no quarto dela, com vista para o jardim de buganvílias. É assim que o amor deve ser, elegante, mas cheio de alma, dizia Sofia, e Ana sentia o corpo responder, um calor que subia como a maré. Contudo, o conflito espreitava. Na escola, os rumores começaram, sussurros nos corredores sobre as inseparáveis, com olhares enviesados das raparigas mais devotas, filhas de famílias que frequentavam a Irmandade da Misericórdia. João, o pretendente rejeitado, espalhava veneno. A Lisboeta anda a corromper a nossa Ana com ideias modernas. Cuidado, que Faro não é Lisboa. Ana ouvia, o punho cerrado, mas Sofia aconselhava paciência. Deixa-os falar. O nosso amor é como a alfarroba, dura por fora, doce por dentro. Uma tarde, durante a romaria de Nossa Senhora da Encarnação em Faro, o festival com bandeiras bordadas e ranchos de danças regionais, o paraíso rachou. Elas dançavam entre a multidão, as saias rodopiando ao som de tambores e flautas, quando Dona Rosa avistou-as, Ana. Vem cá, filha, o padre quer abençoar as solteiras. Sofia recuou, mas o olhar da mãe era uma seta, essa tua amiga. Passa demasiado tempo contigo. Lembra-te do que o padre diz na catequese, amizades verdadeiras levam à virtude, não à ociosidade. Ana engoliu em seco, o estômago azedo como vinagre. Mais tarde, sozinhas na praia ao anoitecer, ela desabafou. Sinto-me uma traidora, Sofia. Traio a minha família só por te amar. Sofia abraçou-a, o cheiro de sal e jasmim no cabelo. Não é traição, é verdade. E a verdade liberta, como disse nosso poeta. Mas a pressão montava e o segredo começava a pesar como uma rede cheia demais. O inverno chegou a Faro com chuvas miúdas que tamborilavam nos telhados de telha vermelha, transformando as ruas em rios de luz refletida nos candeeiros de ferro forjado. Ana e Sofia, agora cúmplices num amor que pulsava como o coração de uma cantiga de intervenção, encontravam refúgio nos cafés escondidos da cidade velha, onde o aroma de biscoitos de amêndoa se misturava ao de café forte. Ali, entre paredes adornadas com fotografias em sépia de pescadores e toureiros, elas sonhavam em voz baixa. Sofia falava de estudar em Évora, na Universidade de Évora com seus claustros renascentistas. Ana imaginava uma vida no mar, mas com Sofia como bússola. Juntas, podíamos mapear o Tejo até à ria, sussurrava Ana, traçando o rosto de Sofia com o dedo no tampo da mesa em madeira de castanheiro. O romance aprofundava-se em gestos ternos, bilhetes escondidos em livros da biblioteca, com versos de mensagem sublinhados, o mar com o fim lava o fim do amor, ou passeios noturnos pelo Jardim Manuel Bivar, onde os pavões reais desfilavam sob as luzes dos postes e quando as opulências do Império Português. Numa noite gelada, embrulhadas em xales de lã tecidos à mão, elas sentaram-se num banco sob a estátua de Dom Afonso III, o fundador de Faro. Sofia encostou a cabeça no ombro de Ana e o silêncio era preenchido pelo canto distante de um grilo. Amo-te, Ana. Como o Douro ama as suas vinhas, profundo, enraizado. Ana virou-se, os olhos castanhos úmidos. E eu a ti, Sofia. És a minha ilha deserta, onde só nós existimos. O beijo que se seguiu foi mais confiante, um selo de almas, sob o olhar indiferente das estrelas. Mas o conflito irrompeu como uma borrasca inesperada. Na escola, os exames de dezembro aproximavam-se e o stress amplificava as tensões. João, ferido no orgulho, aliou-se a um grupo de rapazes mais velhos, frequentadores das tabernas onde se bebia até altas horas ao som de guitarras desafinadas. Eles espalharam o rumor, Ana e a Lisboeta, mais que amigas. Vejam como se olham nas aulas.
As palavras correram como fogo em palha seca, chegando aos ouvidos da diretora, uma senhora austera de cabelos grisalhos presos num coque, devota da confraria de São Pedro. Ela chamou Ana ao gabinete, o ar pesado de cheiro a cera de abelha das velas no crucifixo. Ouvi coisas, Ana Correia. Coisas que não condizem com a moral cristã desta casa. Amizades são boas, mas o diabo espreita nas sombras. Pensa na tua família, no teu futuro. Ana saiu dali tremendo, as pernas fracas como se tivesse corrido uma maratona pela marginal. Correu para Sofia, encontrando-a na praia da Quinta do Lago, onde as ondas castigavam a costa com fúria invernal. Eles sabem, Sofia. Ou suspeitam. Não aguento mais este esconderijo. Sofia abraçou-a forte, o vento chicoteando os cabelos. Então, lutamos. Juntas. Como as mulheres de 1147 que defenderam Lisboa dos mouros. Mas no fundo, o medo roía, e se a família de Ana deserdasse, como nas lendas de herdeiras desonradas? E se o pai de Sofia, com sua mente iluminista, as separasse? A pressão familiar atingiu o clímax numa ceia de Natal antecipada na casa dos Correia. A mesa era um banquete de tradições, bacalhau à brás, rabanadas polvilhadas de açúcar e canela, e o vinho do Porto servido em copos de cristal herdados da avó. Dona Rosa, com seu avental bordado de motivos de romã, símbolo de fertilidade, observava Ana com olhos de águia. Convida essa tua amiga, filha. Mas lembra, o Natal é para família, não para distrações. Sofia veio, trajando um vestido verde-oliva que realçava seus olhos, trazendo um pudim de abade de priscos como ofrenda lisboeta. O jantar correu tenso. Manuel elogiava a educação de Sofia, mas Dona Rosa cutucava. Em Faro, as raparigas casam cedo, constroem ninhos. Lisboa é cosmopolita demais, corrompe as almas. Sofia sorriu educadamente, mas sob a mesa, sua mão procurou a de Ana, um laço de âncora em mar revolto. Depois da ceia, enquanto os mais velhos cantavam canções natalícias ao redor da lareira, ao menino Jesus, na palha nascido, Ana e Sofia escapuliram para o pátio, sob o céu cravejado de constelações que os antigos navegadores usavam para guiar caravelas. Isto dói, Sofia. Sinto-me dividida como Portugal entre mar e terra. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana, salgadas como o Atlântico. Sofia limpou-as com os polegares, o toque gentil como uma carícia de brisa. Não estás dividida, amor. És inteira e eu te protejo. Prometo. Porém, o destino tecia sua teia. Dias depois, na véspera de Natal, João confrontou Sofia no cais do mercado de peixe, onde o cheiro de sardinhas frescas pairava no ar. Sai da vida da Ana, lisboeta. Ela é de Faro, de homens como eu. Ou conto tudo à mãe dela. Sofia enfrentou-o, o queixo erguido como uma rainha de Alfama. O amor não se conta, João. Protege-se. Mas as sementes da traição estavam plantadas. A traição veio como trovão que precede a tempestade, rasgando o céu de Faro numa manhã de janeiro cinzenta. Ana acordou com o telefone a vibrar como um alarme de naufrágio. Era Sofia, a voz entrecortada por soluços. Ana. O João. Ele contou tudo à tua mãe. Disse que nos viu. Beijando-nos na praia. Ela está furiosa. Vem cá, por favor. O mundo de Ana desabou num instante. Vestiu-se às pressas, o coração um tambor de guerra, e correu pelas ruas molhadas, passando pelas lojas de cortiça de São Brás e pelas oficinas de olaria onde artesãos moldavam pratos com motivos de galos de Barcelos. Chegou à casa de Sofia ofegante, o peito ardendo. Dona Rosa estava lá, inesperadamente, o rosto pálido como a cal das paredes, os olhos vermelhos de choro e raiva.
Ana Correia. O que fizeste à tua família? Essa aberração. O padre avisa há anos: o pecado da carne, as tentações de Sodoma. Faro é terra de Deus, não de devassidão. As palavras caíam como chicotadas, e Ana recuou, as pernas fraquejando. Sofia tentou intervir. Dona Rosa, é amor puro como o seu. Não pecado, mas bênção. Mas a mãe de Ana cuspiu: amor? Isto é vergonha. O teu pai saberá, e o teu professor Mendes, que se gabava de virtudes. Vão separar-vos, como se faz com ervas daninhas no jardim. Manuel chegou pouco depois, chamado às pressas, seu rosto enrugado pela preocupação de anos no mar. Ele ouviu em silêncio, os punhos cerrados sobre a mesa da cozinha, onde ainda restavam migalhas de pão de milho. Filha, por que esconder? Somos correias, enfrentamos tempestades. Mas isto... A igreja, a gente, os vizinhos. Vão julgar. Ana chorou, ajoelhada. Pai, é real, Sofia, o meu mar, a minha âncora. Ele suspirou, o peso do Atlântico nos ombros. O mar dá e tira, Ana. Mas o amor, se for de verdade, resiste. A ruptura foi inevitável, como a maré que arrasta tudo. Dona Rosa proibiu Ana de ver Sofia, trancando-a em casa como uma princesa em torre morisca. As chamadas eram bloqueadas, os bilhetes interceptados por primas fofoqueiras. Sofia, por sua vez, enfrentava o pai. É jovem, Sofia. Isto passa. Faro não é lugar para diferenças. Volta a Lisboa comigo no fim do ano. Ela recusou, mas o isolamento corroía-as. Ana passava noites em claro, desenhando mapas rasgados, cada linha uma lágrima. Sofia caminhava sozinha pela ria, recolhendo conchas quebradas, símbolos de seu coração partido. O Alto Trau explodiu na Quaresma durante a procissão dos Passos em Faro, uma tradição solene com capuzes negros e círios acesos, e quando a paixão de Cristo pelas ruas empedradas. Ana, forçada pela mãe a participar como penitente, avistou Sofia na multidão, os olhos verdes suplicantes por trás de um véu de renda. Elas trocaram um olhar, um raio no céu nublado, e Ana fugiu da procissão, correndo para o forte abandonado na ponta da cidade. Sofia seguiu-a, o hábito negro esvoaçando como asas de anjo caído. No forte, sob as muralhas erudidas pelo sal, confrontaram-se. Não aguento, Sofia. Elas querem apagar-nos, como se fôssemos um erro na tapeçaria da vida. Ana gritava, o vento levando as palavras para o mar. Sofia agarrou-lhe os braços. Então, foge comigo. Para Lisboa, para onde for. O amor vence se lutarmos. Mas Ana hesitou, o laço familiar como correntes. E a minha mãe? O meu pai? Deixo-os para trás como traidora? Elas abraçaram-se, chorando, o beijo que se seguiu amargo como fel, selo de uma despedida iminente. A traição de João revelou-se mais profunda. Ele confessara tudo não só à família de Ana, mas à escola, levando a uma reunião de emergência. A diretora, com voz de juiz, advertiu: expulsão iminente se persistir esta conduta. Sofia, orgulhosa, retrucou: conduta? É coragem. Vocês ensinam Camões, mas esquecem os amores proibidos nos Lusíadas. O escândalo espalhou-se como óleo na água, com vizinhos cochichando nas feiras de peixe e nas missas de domingo. Numa noite de insonia, Ana escreveu uma carta, selada com cera de vela. Sofia, o meu coração é teu, mas Faro me arranca as raízes. Perdoa-me se partir sozinha. Entregou-a por uma prima relutante, e Sofia leu aos prantos, o papel rasgando-se nas mãos.
A ruptura consumou-se. Sofia aceitou voltar a Lisboa com o pai, o comboio para o norte partindo ao amanhecer, deixando Faro envolta em névoa. A partida de Sofia deixou Faro como uma concha vazia na praia, e quando vazio no peito de Ana. Os dias arrastavam-se cinzentos, mesmo com a primavera a brotar em flores de amendoeira que nevavam pétalas brancas pelas ruelas. Ana regressou à escola como sombra de si mesma, os mapas no caderno agora traços irregulares, como costas rochosas sem farol. Dona Rosa, amolecida pelo remorso materno, afinal, o amor de mãe é como o fado, cheio de queixas mas eterno. Tentava reconciliação. Filha, perdoa. Eu quis proteger-te das línguas viprinas. Mas vê, o padre diz que Deus julga os corações. Manuel, prático como o mar, levava-a nos barcos. O oceano separa, mas junta também. Dá tempo. Em Lisboa, Sofia afundava-se nos estudos, a arquitetura da cidade, os arcos do aqueduto das Águas Livres, os miradores de Monsanto, perdendo o encanto sem Ana. Escrevia cartas não enviadas, cheias de saudades. Faro é o teu cheiro no vento, o teu toque na onda. O pai, percebendo a dor, suavizava. O amor, Sofia, é como a pátria de Camões, vasto, mas frágil. Se for teu, volta e reivindica. A viragem veio com a proteção mútua, tecida em fios de coragem. Num feriado de verão, durante a festa do mar em Faro, com barcos engalanados e ranchos cantando ao sol, Ana recebeu uma carta de Sofia. Volto. Não por pena, mas por nós. Encontra-me na ria, onde nos vimos pela primeira vez. O coração de Ana saltou como peixe na rede. Sem dizer à família, correu para a marginal, o vestido branco esvoaçando como bandeira de trégua. Sofia estava lá, os cabelos loiros dançando no vento, os olhos verdes brilhando como esmeraldas na luz do meio-dia. Ana. Lutei pelo meu pai. Contei-lhe tudo e ele entendeu. Vai, filha. O amor é a maior catedral que podes construir. Ana chorou, correndo para os braços dela. E eu? Falei com a minha mãe. Mostrei-lhe os meus desenhos, os nossos mapas. Ela disse, se te faz feliz como o mar me faz, então cego. Elas caminharam pela praia, de mãos dadas abertamente, o sol testemunha dourada. Os olhares dos transeuntes, alguns chocados, outros indiferentes, não importavam mais. João, avistando-as de longe, baixou a cabeça, envergonhado pela traição que o tempo curara. A família de Ana, convidada para um jantar reconciliador na casa dos Mendes, agora em Faro, com o professor transferido, sentou-se à mesa com pratos de conquilhas à abelhão pato e conversas hesitantes que floresceram em aceitação. Dona Rosa, segurando a mão de Sofia, murmurou, cuida da minha filha, rapariga. Como o mar cuida das suas ondas. O amor venceu não com fanfarra, mas com a quietude de uma maré cheia, proteção mútua, enraizada na tradição portuguesa de resiliência, como as oliveiras que sobrevivem secas e ventos. Ana e Sofia inscreveram-se juntas na Universidade de Faro, em cursos de design e património, traçando futuros entrelaçados. Passeavam pela ria ao pôr do sol, os dedos entremeados, sonhando com viagens, de Sagres a Sintra, de Porto a Évora, sempre de volta a Faro, o berço do seu amor. Anos depois, casadas numa cerimónia simples na Sé, com azulejos azuis bendizendo a união, elas olhavam para o mar, sabendo que o verdadeiro Portugal, humano, poético, acolhedor, residia nos corações que ousam amar sem correntes. O fado da vida delas era agora uma canção de esperança, e quando nas dunas eternas da Ria Formosa